Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e tenho o prazer de apresentar esse podcast aqui diretamente dos estúdios da Crosshost. Esse estúdio aqui que é recém-inaugurado em São Bernardo. Todo mundo aí está acostumado a participar desse podcast lá na Vila Mariana. Então isso aqui é uma honra para nós aqui estar inaugurando esse novo e moderno estúdio aqui em São Bernardo. E como de costume, nós estamos sempre trazendo convidados aqui, principalmente os membros aí do Open Mind, que a gente carinhosamente gosta de chamar de Open Minders. Para quem não conhece aí, o Open Mind, nós somos uma startup de networking voltada para diretores e presidentes de grandes empresas. Nós temos 3 pilares no Open Mind. O primeiro é o networking, um poderoso networking. O segundo é o desenvolvimento pessoal através desse compartilhamento aí de conhecimento entre os membros do Open Mind. E o terceiro é o personal branding, né? Nós nos empoderamos através dessa formação aí de uma comunidade muito ativa, né? Então a gente quer impulsionar esses executivos para futuros passos aí na sua vida pessoal e profissional. E pessoal, hoje está aqui na minha frente um Open Minder também de sucesso que veio aqui para contar a sua história, né? E a gente entender aí os caminhos que trilharam a carreira de Isaac Ivanov. Isaac, obrigado por você ter vindo aqui conversar aqui comigo e os Open Minders que estão aqui nos ouvindo. Espero que essa horinha aí seja para você também divertida e que você curta estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, é uma honra fazer parte do Open Mind e poder então compartilhar um pouco de histórias, conhecimentos, experiências e muito mais, aprender com todos os membros desse tão seleto grupo. É legal, né? Porque é uma troca. A gente, ao mesmo tempo que a gente está aqui como um espectador, às vezes ouvindo esse podcast aqui, que o pessoal, sei lá, tá em casa, na academia, tá no carro agora te escutando, ao mesmo tempo eles têm a oportunidade também de sentar nessa mesma cadeira que você aí e contar histórias. Isso é bem interessante, né? Exatamente, é enriquecedor. Isso, inclusive, ajuda no segundo dos propósitos do Open Mind, que é o desenvolvimento pessoal. Né? Eu costumo dizer que no Open Mind só não tem voz quem não quer, né? Porque o microfone tá aí, a tela tá aí e a gente quer que realmente a gente promover essa troca, né, de conhecimento e visibilidade, né? Afinal de contas, a gente sabe que isso é importante, esse reconhecimento, as pessoas saberem as nossas habilidades, né? Mas, Isaac, de costume aqui eu vou fazer um praxe, né? Que é uma apresentação formal do seu perfil para que todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Porque todo mundo já sabe que também transmitimos no YouTube. A gente está aqui nas plataformas de streaming, né? O Spotify, no Deezer, enfim, todas as plataformas e também estamos no YouTube. Nos segue lá quem está nos acompanhando aí. Então eu tenho de costume de fazer uma apresentação formal, então não poderia ser diferente com você. O Isaac Ivanov, além de Open Minder, ele tem 46 anos de idade e 31 anos de experiência corporativa, com alguns empreendimentos próprios e paralelos aí nesse percurso. Ele é administrador, pós-graduado em marketing e economia e também reúne formação em gestão de call center e tecnologia. Diretor executivo há 18 anos, com passagens por grandes empresas nacionais e também multinacionais. Esteve como CEO da Vertical Digital da Vertical, né, Digital da Apex América, uma multinacional especializada em Customer Experience e também CSO da Operação Brasil. Ele é cofundador da Project, uma empresa impulsionadora de novos negócios, e também cofundador da Metaverse Academy, que oferece consultoria e cursos voltados ao metaverso, né? Bem interessante, inclusive, recentemente você esteve aí em uma live
falando sobre metaverso aí para o Open Mind, não é isso, Isaac? Exatamente. Isaac. Eu tive 2 oportunidades, uma para falar um pouco sobre as oportunidades de emprego, as novas profissões, Sim. né, oriundas aí do metaverso, e também, por último, falando sobre o universo de criptomoedas, dando um parecer geral, desde o blockchain até as carteiras, né, as wallets presentes aí nesse universo Esse aí cripto. eu preciso de uma consultoria, depois eu quero até bater um papo aí com você sobre isso aí, né? Porque a gente que é de uma outra geração, né? Eu e você aí, a gente está mais ou menos ali na mesma idade, e a turma um pouco mais velha do que a gente é um pouco cético, né, em relação a essas disrupturas, principalmente ligadas a coisas tão tradicionais na sociedade como é a questão do dinheiro, da moeda, né? Então a criptomoeda é algo que hoje ainda as pessoas têm um certo ceticismo, né? Se isso é realmente algo que veio para ficar ou se é algo passageiro, né? Então eu acho que qual é o seu conceito? É algo que veio para ficar ou é algo passageiro? Bom, eu vou somar a isso uma informação quentíssima de um grande amigo e executivo na TecBan, do Banco 24 Horas. Sim, dos caixas, né? 24 horas. Os caixas 24 horas agora também efetuam um saque de criptos. É mesmo? Veja só. Então, cada vez mais... Saque, eu consigo então, ter uma wallet e tirar dinheiro. Exatamente, na sua moeda fiduciária, né, fazendo a devida conversão. Então, veja que, de fato, loucura, hein? a lei de difusão da inovação, ela cabe muito para esse universo cripto, onde temos aí já mais de 4,8% de toda a população no mundo fazendo uso de criptomoedas, seja através de investimentos ou através de trocas de NFTs ou participando de algum movimento de gamificação. Agora, definitivamente, já estamos ultrapassando a curva que disse, né, que deveria ser de pelo menos 2,5% de utilização para que a nova tendência ou a tecnologia integre, né, ao uso diário. E isso já está acontecendo, caminhando aí a passos largos para chegarmos nos 13,5%, que é o suficiente para entendermos que essa nova tendência, essa tecnologia, essa inovação definitivamente vai gerar a utilização em massa. Mas então, hoje, se eu for num caixa 24 horas, eu tiro reais se eu tiver cripto? Eu não consigo dizer para você se são em todas, né? Eu me encontrei com ele anteontem, não consigo afirmar que são todas ATMs que permitem isso, mas sim, né? Você tendo aí contas em determinadas exchanges, você consegue fazer eu já havia visto em shoppings aqui em São Paulo máquinas de eletrônicas, né, similares aos caixas eletrônicos de bitcoins e criptomoedas, mas eu não sabia que os caixas 24 horas já estavam assim. Mas, pessoal, me chamou a atenção aqui no currículo do Isaac o fato dele ter 46 anos e 31 anos de experiência corporativa. Verdade. Falei, pô, que matemática é essa aí? Você começou no mundo corporativo com 15 anos, Isaac? Foi isso mesmo. Na verdade, eu posso dizer que foi com 14. E te explico, eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família muito pobre, em que morávamos ali na periferia da Zona Leste aqui de São Paulo. E para você, quando eu falo pobre, imagine, eu sou filho único, né? Mas por 15 anos nós tivemos uma renda familiar de um salário mínimo. Imagine isso. Por que por 15 anos, né? Porque exatamente depois eu vim a trabalhar e com isso a minha renda somou-se à renda familiar. O que aconteceu, né? Para explicar um pouquinho rapidamente, quando eu tinha 3 para 4 anos, o meu pai ele sofreu um acidente automotivo e veio a aposentar-se por invalidez. Essa aposentadoria era de um salário mínimo. E dada a cultura do meu pai, dada a forma como ele conduzia, né, a gestão familiar, ele não permitia que minha mãe trabalhasse fora. Então tivemos que nos sujeitar ou a nos submeter a esse pequeno salário por todo esse tempo, né? Ao mesmo tempo, né, esse ambiente um pouco, digamos, dolorido, né, do ponto de vista de um crescimento de uma criança, me fez também perceber que estudar
era uma grande forma de eu poder sair daquela situação e dar uma condição melhor para mim e para minha família, né? E foi isso que se deu. Quando eu fiz programação, eu comentava há pouco, né, sobre Basic, DBase, enfim. Então, eu fiz um estágio numa ótica ali na Oscar Freire e percebi que não era o que eu queria, porque ficar ali preso ao computador não era exatamente aquilo que me dava prazer. Daí, acabei ingressando numa empresa ali na Paulista, o Grupo Paroni. Comecei como um e-mail. Eu vou ter que te falar e-mail, por quê? Porque era a função do Office Boy, né? O Office Boy era um e-mail analógico, né? Eu vivia distribuindo papéis. Então, eu comecei como Office Boy externo, depois, em pouco tempo, questão de 3 meses, daí eu acabei assumindo outras posições dentro da empresa. Então, eu fui para Office Boy interno, porque entendiam que a minha forma de vestir, de conversar, de tratar as pessoas, me permitia talvez estar circulando entre os andares da companhia e aí sim, de fato, né, um e-mail corporativo, era um Office Boy interno. Depois disso, assumi como auxiliar de faturamento, até que aproximadamente com 4 a 5 meses de empresa, eu fui para assistente da presidência. E como assistente do presidente, do Dr. Paroni, eu comecei também a andar, a transitar no mundo executivo, inclusive em grandes eventos. O Grupo Paroni ele patrocinava vários eventos executivos. O que eles faziam? Ele era uma empresa de planejamento, consultoria e assessoria tributária. Né? Ficava ali ocupando alguns andares da Paulista 2001, ao lado do Conjunto Nacional. E ali eu comecei a entender que era o que me preenchia. Era relacionamento, era vender algo, porque estávamos também sempre em contato com diferentes executivos para ofertar eventos, ofertar também os serviços de consultoria tributária. Então, foi aí que começou toda a minha vida, né? Então, assim, minha vida corporativa começa aí aos 15 anos, já tendo aí essas experiências de promoção em função de competências, de habilidades que entendiam que eu tinha, né, para executá-las, e por isso, dos 31 anos aí de carreira, embora com 46 anos aí de vida. Interessante. Realmente você começou trabalhando muito jovem, né? Mas isso talvez te tornou mais cascudo, né? Como se fala na linguagem popular, né? Entendo que sim, Lúcio. Eu entendo que a experiência, obviamente, né, a experiência muito prematura, me levou a muitos aprendizados, a muitos erros e muitos acertos. Né? Então, muitos ajustes e muitos acertos. Acho que esse foi um processo interessante na minha carreira. E você, ao longo dos seus 18 anos, né, como executivo, aí já como executivo, teve experiências com empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Sendo a última, a Vertical Digital aí que você trabalhou da Apex América, né? E você participou de um projeto ambicioso deles aqui no Brasil, né? Conta para nós aí como é que foi essa experiência, Isaac. Exatamente. Até 2015, a Apex América ela estava presente em vários países da América Latina, mas não no Brasil. E aí até tem uma parte bastante curiosa, né? Eu recentemente tinha assumido uma outra posição executiva na empresa chamada BizPro. É uma empresa voltada também para tecnologia e inovação. E aí eu fui, um headhunter entrou em contato comigo, né, dizendo sobre uma empresa que queria entrar no Brasil e ele entendia que eu fazia o perfil, né, para essa posição. E eu disse, assim, de uma forma muito taxativa, que eu não tinha interesse, exatamente porque eu, há poucos meses, tinha aceitado o convite, né, do Emílio e do Rogério, né, os sócios da BizPro, para assumir a carga de diretor comercial. Pois bem, isso daí foi mais 2 meses, 3 meses, e o headhunter insistindo, né, até que eu conversei, e daí me apresentou toda a proposta, todo o projeto, e me explicou, né, que um grande cliente, uma conta global, que é da Procter & Gamble, pediu
para a Apex América, né, instalar-se no Brasil exatamente para cuidar da sua operação aqui em língua portuguesa. E isso acabou acontecendo em 2015, de forma que foi todo um processo. Daí, obviamente, eu fiz uma transição muito tranquila, né, com o Emílio, com o Rogério, depois para assumir aí essa posição também na Apex América. E imagine só, né, tínhamos apenas a parte operacional, né, conduzido ali pela gerente de operações, e daí teve que montar todo um time, toda uma estrutura, né, envolvendo tecnologia, financeira, administração, RH, enfim. O que a Apex faz? A Apex é uma empresa especializada em CX, em Customer Experience, e então, isso em 2015, ela focava somente em operações, né, de BPO, né, de Business Process Outsourcing. E em 2019, ela decidiu, então, também montar uma outra vertical, que era Vertical Digital, onde aí eu estive CEO, cuidando de toda, dessa nova startup, né, dessa nova business unit dentro da companhia. Esse foi um processo bastante interessante também, porque eu deixei de cuidar somente de pendências porque o BPO exige muito gestão de pendências e passei a fazer mais gestão de tendências, né? Então, daí fazendo um processo de buy side, de comprar startups ou adquirir novas startups para poder ganharmos, né, um crescimento ou alavancarmos mais rápido. Então, isso foi um processo bem interessante que daí depois veio na sequência, né, no ano seguinte, daí já a pandemia, enfim, mas ainda assim tivemos um crescimento significativo, né? Aliás, crescemos muito em função da pandemia, né? Uma vez que a gente estava trabalhando daí toda a parte de digital, né? Toda a parte de transformação digital de companhias. Nesse período teve um boom, né, de transformação digital, as empresas correram, né, para se digitalizar, inclusive até uma escassez de mão de obra aconteceu. Mas você falou também você mencionou a palavra aí, transição, né? E em relação à transição de carreira, você teve algumas importantes, né? Você teve passagens aí pelo Bradesco, pela TMS, Atento, dentre outras organizações. Qual foi para você o grande aprendizado em relação à transição? O grande aprendizado é que provou-se aquilo que eu já li há muito tempo, que somos seres autopoéticos. O que eu me refiro, né? Então, autopoiese é uma teoria feita por Maturana e por Vilela, dois filósofos e biólogos chilenos, em que eles afirmam que os organismos vivos eles são classificados pela sua capacidade de autoproduzir-se ou de autocriar-se. Né? Diferente, por exemplo, dos conceitos básicos, né, que é da sua composição química por carbono ou pela sua capacidade de reproduzir-se. E isso é bem interessante, porque foi exatamente isso que se deu. Eu passei a autocriar-me. Cada nova empresa, cada novo projeto, cada nova cultura, passei a apropriar-me, né, dessas características das companhias, assumindo com muita rapidez, né, a essência delas e também o conhecimento técnico necessário para poder exercer as funções, e percebi aí, né, uma capacidade que até então eu tinha guardada, né, e não necessariamente bem definida, né, que era o poder de autopoiese, de autoproduzir-se, de autocriar-se. Legal. Um tema que a gente até comentou aqui no início desse nosso podcast sobre o metaverso, né? Que inclusive você já falou sobre esse tema aí com os membros aí do Open Mind em uma live muito comentada, né, pelos membros. Mas você, nesse tema, você criou aí o Metaverse Academy, né, que é uma empresa na qual você lidera, né? Esse tema que faz consultoria nesse tema de metaverso. Quando você enxergou que o metaverso era um assunto que valeria a pena você investir sua atenção a ele? Excelente. Isso se deu exatamente quando eu assumi a cadeira de CEO da unidade digital da Apex América. Como disse há pouco, né, eu deixei de fazer gestão apenas de pendências e passei a fazer gestão de pendências e tendências, né, com grande foco em tendências. Nesse intuito de entender o que
que é tendência no mercado. Eu acabei, então, viajando e acabei conhecendo e participando de todos os congressos no mundo, os principais congressos no mundo relacionados à transformação digital, à inovação, à tecnologia. E um tema era sempre presente em todas as discussões, em todos os fóruns, em todos os congressos. Web3, metaverso. Até porque, inclusive, já um livro de Philip Kotler, né, do Marketing 5.0, ele já apontava, né, sobre as tecnologias que vão mudar o cenário mundial. Né? Então, a gente está falando de IoT, a gente está falando de inteligência artificial, de blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, entre outras, né? E aí o metaverso, ele também encaixa exatamente entre realidade aumentada e realidade virtual e blockchain. Pois bem, com base nisso, né, em função exatamente de Web3 e metaverso estarem presentes em todos os fóruns, mas sempre de uma forma um pouco incipiente, um pouco superficial, mas sempre estava presente, eu quis aprofundar-me. Então eu fiz um deep dive mesmo dentro dos temas e passei a tornar-me um evangelizador do metaverso e da Web3. Tive a graça depois, né, de conhecer e de ver também que uma pessoa que eu admiro há tanto tempo também embarcou nessa e eu afirmo que é o principal evangelizador no Brasil, seguido também do seu sócio. Então, estou falando de Walter Longo, estou falando de Flávio Tavares, que eles são os grandes evangelizadores do metaverso. Eles também criaram, né, a escola do metaverso, que permite cursos profissionalizantes voltados para essa nova tecnologia, que não é mais tendência, né? A gente já está falando aí de grandes empresas que estão presentes no metaverso, já faturando, outras dentro de um processo ainda de imersão, e aí existe todo um processo, né, de criação, de estudo, de teste em cima disso, mas definitivamente, né, o metaverso ele vai mudar a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós compramos, a forma como nós nos sociabilizamos, enfim, e até como jogamos, né, dentro aí dos games existentes. Então, com isso, eu acabei criando o Metaverse Academy com o objetivo exatamente de fazer com que as pessoas tenham mais facilidade e acesso a essa nova tecnologia tão presente aí. Você também está à frente aí da Project, que é uma empresa impulsionadora de novos negócios. Conta para nós um pouquinho aí de como que é essa empreitada. Perfeito. Essa empresa ela tem duas frentes, né? Então temos a primeira, que é exatamente de nos associarmos ou de comprarmos ou participarmos de startups com uma tecnologia diferenciada, preferencialmente voltadas também para esses temas de metaverso, Web3, blockchain, criptomoedas. Então, a gente tem essa frente e temos também uma outra frente, né, que é voltada para um processo de masterclass. Né? Se a gente quer, o objetivo também da Project é realizar uma grande plataforma, um grande Netflix, mas voltado para conhecimento, né? Com especialistas em diversas áreas, podendo ministrar cursos para grande parte, para um grande público, né? para os interessados. Então, através de uma assinatura, isso nós estamos construindo, né? Estamos construindo essa plataforma para dar acesso cada vez mais à informação, porque entendemos que uma única coisa é permanente nessa vida, a mudança. Se a mudança, né, é a única coisa permanente, o que faz-nos estar aptos às mudanças é exatamente conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, maiores ganhos teremos. Né? Então, é nessa filosofia que trabalhamos. E você é um cara, falando de conhecimento, um cara multidisciplinar, né, com habilidades nos mais diversos campos aí. Mas é verdade que você é formado em teologia? Você tem formação em teologia? Olha, Lúcio, talvez eu trocaria a palavra multidisciplinar por nexialista. E aí eu te explico um pouquinho até como que se deu tudo isso. Né? Quando eu fui alfabetizado muito novo. Né? Minha mãe, ela me alfabetizou, com 3 anos e meio eu já lia e escrevia. Então eu fui para a pré-escola já alfabetizado. E sempre gostei de ler. E eu venho de um berço cristão, né? Meus pais são cristãos. Pois bem,
quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu comecei a me aprofundar em alguns temas do ponto de vista teológico. Né? Então, e comecei a enxergar, a questionar alguns dogmas, algumas doutrinas, comecei a enxergar também algumas similaridades entre as principais religiões do planeta. Né? Então, eu não foquei somente o estudo no cristianismo, mas também espiritismo, budismo, shintoísmo e todos os ismos, né? Judaísmo principalmente, na época. E tanto é que eu me chamava de conectologista. Por quê? Porque eu queria fazer uma conexão da essência de todas as religiões. Pois bem, essa mesma curiosidade que eu tive para a religião, eu acabei levando também para outras ciências. Né? Então, como dizia também, acho que talvez a primeira pergunta, né? A forma, né? O berço onde eu tive, então assim, de muita dificuldade, me fazia querer estudar muito para me diferenciar no mercado. Então, eu comecei a também criar nexo entre as diferentes ciências. Aí, quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, eu li um livro chamado Missão Interplanetária, The Voyage of the Space Beagle, onde me foi apresentado o termo nexialista. Tinha um personagem chamado Grosvenor, que ele ele estava numa missão interplanetária e ele era o único não especialista de toda a tripulação. Ele, porém, tinha a capacidade de conectar, de fazer o nexo entre as diferentes percepções e leituras dos especialistas ali. E não devo, enfim, isso não é um spoiler, porque já é um livro muito antigo, de 1970 e pouco. Ao final, ele praticamente foi o responsável por salvar a missão interplanetária do Space Beagle. Então, desde então, eu passei a me chamar de nexialista, e não somente de conectologista, até porque nexialista é mais bonito que conectologista, né? Mas, então, né, respondendo até a tua pergunta, né, sobre a multidisciplinaridade, isso envolveu aí teologia, né, envolve economia, envolve marketing, mas eu posso falar também com profundidade, com uma razoável profundidade sobre neurologia, ou neurociência, psicologia, psiquiatria, sobre muitas coisas, e sempre que eu busco ler ou me informar a respeito, eu faço com profundidade, procurando, né? Isso daí é um processo meu de educação, de conhecimento, sempre procurando, se possível, divergir e buscar o contraditório. Mas você chegou a se formar como teologia? Sim, sim. Em teologia? Sim. Então, assim, outras ciências não, senão eu teria que talvez me dedicar somente aos estudos, né? Sim, Mas outras foram simplesmente autodidatismo mesmo, né? Puro autodidatismo. Então, ler os principais livros e buscar, como eu disse, sempre o contraditório. Então, se alguém falava A, eu buscava quem estava talvez com uma outra teoria, com uma outra leitura, uma outra visão, para poder enxergar nisso o nexo das coisas. E desde então, eu comecei a um processo que levei para a minha vida inteira, né? E conta essa história aí, cara, que você percorreu São Paulo a pé, que história é essa? É verdade. A tua equipe está muito bem informada, Lúcio, muito bem informada. Me surpreendeu essa pergunta. Isso aconteceu, de fato, em 2005. Eu tirei um sabático, e nesse sabático eu queria fazer um processo de propriocepção, né, de autorreconhecimento, entendimento um pouco mais sobre o meu eu, sobre todo aquele conhecimento que eu vinha acumulando, buscando e acumulando, entendendo um pouco o meu papel no mundo, e daí o que eu fiz, né? Muitos fazem aí caminhos como Santiago de Compostela, ou algumas outras, né, alguns outros caminhos já bastante conhecidos e batidos. Eu fiz algo diferente. Então eu saí da cidade de São Paulo e fui percorrendo, criei mentalmente, daí depois eu fui ao mapa e enxerguei mais ou menos o trajeto que eu iria realizar, né, passando por diferentes cidades, quase 40 cidades, num total de aproximadamente 1.100 quilômetros, e cheguei na cidade de Rosana, que fica na divisa de São Paulo com Paraná e Mato Grosso do Sul. Foi um trajeto de 38 dias. Obviamente, depois eu voltei de ônibus, né? Mas nesse processo todo eu quis conhecer um pouco os meus limites, me conhecer como pessoa, refletir muito, né? Então, assim, por isso que eu chamo que é um processo mesmo de propriocepção. É aquele momento em que você definitivamente se vê no espelho em diferentes situações e entende a necessidade de não somente sobreviver, mas de alguma
forma fazer a diferença dentro da sua vida, né? Então, o que muitos denominam como propósito. E desde então, eu acabei assumindo também um outro papel que tem a ver com a mentoria espiritual também. Mas falando dessa aventura aí, teve alguns perrengues aí no meio dessa história ou não? Poxa vida, se teve. Eu, por exemplo, teve... Conta um apuro aí, um perrengue que você passou. Por exemplo, entre Teodoro Sampaio e Euclides, eu tive uma situação de ter que dormir na estrada, aquela plena escuridão, sem um automóvel passando a cada não sei quanto tempo, e tive que dormir, porque eu mentalmente, né, eu havia traçado um trajeto e imaginava que entre as cidades eu encontraria um posto, pelo menos para poder ficar ali abrigado. E isso não se deu. Então eu tive que dormir na estrada. Ao relento. Ao relento total. Tive situações também que, em função de erros de planejamento, e aí a gente começa a trazer para o mundo executivo, né, também, mas assim, por um erro de planejamento, eu fiquei sem água e sem algo para comer. Isso por 1 dia e meio. Nossa, né? Então, assim, mas foram situações vindas e que eu percebi que a gente podia sair, a gente conseguia sair dessa, né? Então, e isso me trouxe assim um conhecimento, um autoconhecimento principalmente, né? Gigantesco. E fez muito networking na estrada e chegou a ser recebido na casa das pessoas e fazer pousada? Não, eu não, assim, sempre que possível, eu parava em uma pousada, isso é verdade, né? Mas aí não sempre um hotel ou algo assim, sempre que possível, nem sempre era possível, né? Mas, e aí sim, nessas ocasiões eu queria entender um pouco mais algumas características locais, né? Então, estudar o ser humano, né? De fato, né? Eu tinha muita teoria, havia lido vários livros, principalmente na psicologia, tanto, aí eu era um fanático por Eric Berne, que era um discípulo de Jung, mas também gosto muito também da linha de Freud, enfim, e fui conhecendo pessoas também, as suas dificuldades, né? Inclusive, quando eu tive essa situação de ter que dormir ao relento, né? Aumentou o meu grau de empatia também para essas pessoas que não possuem condições, né? Para ter um abrigo ou algo nesse sentido. Então, assim, me melhorou muito como ser humano. Não é que eu estou instando para que todos façam isso para poder fazer esse processo de propriocepção, né? Mas eu entendo que, para mim, foi necessário e fundamental na minha vida. Teve alguma outra aventura depois ou pretende fazer alguma outra aventura como essa? Olha, eu gosto muito realmente da caminhada, então já fiz algumas dessas, né? Por exemplo, a última foi em julho do ano passado, onde eu e meu filho mais velho, nós fomos e subimos o Agulhas Negras ali, né? Então, assim, foi também uma experiência bem interessante, mas isso fizemos... O que é Agulhas Negras? Um pico, né, que fica ali na divisa de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né, na cidade de Itatiaia, né, ali na divisa. E é o maior pico aqui, né, de São Paulo, e eu fiz isso. Então, assim, esse é um processo, né? Eu entendo que há exemplos de muitos que já o fazem, né? E quando a gente vai, por exemplo, principalmente para a Ásia, você vê muitos, né, fazendo esse tipo de caminhada, desses retiros, né? Vão para montanhas, vão para lugares isolados, para ficar em silêncio, para poder meditar, fazer um trabalho de autorreconhecimento. Então, eu de vez em quando faço isso também. Virou uma rotina, pelo menos anual. Muito interessante. Mas tem mais coisas interessantes aí também, curiosas, né? Ao seu respeito, porque você... além de executivo, né, trabalhando aí, o executivo como fundador também de algumas empresas, algumas startups, você também se define como um mentor espiritual. Conta pra gente aí o porquê disso, né? Como que você atua como mentor espiritual? Alguns, né, podem pensar que isso é distante do mundo corporativo, né? Eu poderia responder de forma filosófica ou ainda fazer uso até da teologia para isso, mas não é o caso. Vou responder aqui com física e química.
né? Quando a gente olha para nós somos seres materiais, né? Somos seres palpáveis, visíveis, né? Mas quando a gente começa a olhar para a nossa constituição e aí decrescermos, né? Tanto para os nossos sistemas, órgãos, tecidos, moléculas, células, enfim, a gente vai chegar no átomo. E é interessante a composição do átomo, né? E aí tenho um filho que é cientista físico, né? Então espero não estar falando nenhuma besteira, mas quando você olha para a composição nossa do átomo, ele tem no seu núcleo, né? Que é o núcleo sólido, composto ali por prótons e nêutrons, e em sua volta existe o elétron, ou elétrons, né? Que circulam em volta desse núcleo, né, sólido. Acontece que existe um espaço gigantesco entre o centro sólido e o elétron. Para ter uma ideia, né, o segundo átomo mais presente no nosso corpo humano é o hidrogênio. Não em peso. Em peso seria oxigênio, depois carbono e depois hidrogênio. Mas a gente vai falar de hidrogênio, que é o segundo mais existente no nosso corpo. Se a gente comparar um átomo de hidrogênio ao tamanho do globo terrestre, diríamos que o centro dele, os prótons e os nêutrons, seriam do tamanho de 200 metros de diâmetro. Consegue imaginar isso? Tudo em volta do globo terrestre, ali é um espaço vazio, e que a gente pode chamar talvez de energia, né? Vou assumir uma outra parte da ciência, aí, neurociência, né, que é bem curioso, né? Quando a gente fala de processos decisórios, a gente está falando que a maioria dos processos decisórios, elas acontecem, o processo começa com 300 milissegundos antes da ação. O processo começa ali, 300 milissegundos. Acontece que no ser humano tem uma característica muito curiosa, que aproximadamente 40% das nossas decisões, elas são tomadas do 150 milissegundos ao zero, ao estado de agir. Pois bem, esse intervalo de tempo ele não está coberto pela racionalidade. A racionalidade está entre o momento 300 ao 150, onde houve todo um processo em função de conhecimento, em função de experiência, de regras, de padrões. E esses 150 milissegundos está composto de muita intuição. Quando a gente fala de intuição, a gente está falando de coisas que não estão no plano racional. E aí onde eu trago a espiritualidade, onde eu trago que, entre outras coisas, somos seres espirituais também. Está dentro da nossa composição. Existe algo que é uma energia, que é a essência, podemos chamar como quiser, mas faz parte intrínseca do nosso ser. Afinal de contas, como disse aqui, né, comprovadamente, dentro da ciência, nós somos compostos de átomos. E os átomos, eles têm muito espaço de energia ou espaço vazio, como queiram chamar. E nós somos assim. Então, a espiritualidade nos ajuda a melhorar a nossa visão em relação exatamente a esses processos intuitivos, né? Eu, por exemplo, tenho toda essa experiência e agora venho somando, inclusive, com um amigo nosso, Open Mind, meu irmão, o Manfio, Fernando Manfio, sim, que tem uma experiência gigantesca, né? Tem uma carreira que é irretocável e tem uma experiência em mentoria, né, para empresas também gigantesca. Nós estamos construindo aquilo que, inclusive, já está patenteado como Ineverso, inteligência intuitiva. Exatamente para melhorar o processo decisório dos executivos e suas organizações. É bem interessante, né, esse conceito, né, de mentoria espiritual. Isso para mim realmente é novo. Você mencionou aí o Manfio já esteve aqui também, né? Eu acho que ele foi a primeira pessoa que recebemos aqui no Open Mind Talks. É uma pessoa muito interessante também, um querido Open Minder, né? Mas a mentoria espiritual tem alguma coisa a ver com religião? Não, ela não tem a ver com religião, muito embora eu posso também entrar, né? Nós podemos também entrar dentro do conceito espiritual de cada um. Afinal de contas, se você tem uma base cristã, uma base espiritualista, uma base judaica, temos elementos e argumentos e condições para desenvolver todo este processo dentro dessa sua crença.
né? Afinal de contas, como disse, falei um pouquinho da minha história, né? A gente busca conectar, né? Construir um nexo entre as essências das principais religiões. Porém, a mentoria espiritual, ela se isola de religião, porque religião ela vem encorpada com dogmas, doutrinas, com uma liturgia, né? E esse não é o caso. A gente está preocupado mais com a essência, né? Eu, por exemplo, vou fazer aqui uma citação que eu vi recentemente no lançamento de um livro de um amigo, em que ele dizia que nós precisamos de menos gurus e mais guris. Isso é muito interessante isso, né? Seria um tema também, talvez, de mais uma palestra. Mas isso me remete, por exemplo, a uma mensagem para aqueles que são cristãos, né? Até para os que não o são, mas conhece a figura de Jesus Cristo, em que uma vez ele disse também, vinde a mim as criancinhas, né? Ou seja, olha que interessante, né? Eu fiz uma conexão aqui mostrando que a importância de se ter seres que estão sempre em busca de porquês, sempre estão antenados com tudo, com alto poder de curiosidade em nossa volta, né? Então, isso eu acabo relacionando também algumas outras coisas, como, por exemplo, dentro da neurociência, a gente chama de BrainNet, né? Que é exatamente a capacidade de você conectar-se com outras pessoas e transformar a sua forma de pensamento de um modo tal que expanda a sua capacidade cognitiva e decisória. Então, isso é um pouco do que o Manfio e eu também vemos aí construindo e trabalhando. Estamos aí numa fase de lapidação para poder trazer às companhias também esta visão. A maioria aqui das pessoas, dos nossos ouvintes, né, desse podcast, são líderes, né, de grandes organizações. E por vezes, esse mundo espiritual é algo ainda um pouco distante, né, dessas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho a minha religião, pratico, né? Também sou cristão, pratico, mas lembrando que nós estamos falando aqui dessa questão de espiritualidade, não estamos falando de religião, né? Até foi a pergunta que eu te fiz agora há pouco. Você, quanto que essa espiritualidade ela pode beneficiar na liderança? Quanto que uma pessoa com uma espiritualidade mais aflorada pode beneficiar na liderança? Excelente. A espiritualidade ela pode estar desde um processo, tal como um processo de mindfulness ou de meditação, um processo já conhecido e bastante divulgado, como pode estar também somente num processo simples, em tese, né, mas existe, obviamente, a necessidade de disciplina, de saber respirar, né? E isso é necessário. Porque, inclusive, né, eu vou trazer, por exemplo, uma outra informação, um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que um ser humano, em média, ele toma 35 mil decisões por dia, das quais 19 mil estão localizadas no período de trabalho, né, na sua jornada de trabalho diária. Então, eu estou falando de 35 mil decisões. Obviamente, você fala, mas espera aí, não é possível, eu tomo poucas decisões. É que o piscar de um olho, ou abrir a boca, ou querer colocar a mão aqui para apoiar-se, é um processo decisório. Então, se a gente trabalha com o EG, né, fazendo um eletrocardiograma, né, ali acompanhando os impulsos nervosos, a gente vai perceber que tudo isso gera um impulso, ou seja, são processos decisórios. Pois bem, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando exatamente de trabalhar, de melhorar e potencializar aquilo que, em tese, não é visível, mas é sensível, somos capazes de sentir. O Manfio, ele define isso de uma forma muito brilhante quando ele fala sobre um MBA, né? Mind, Body e Action, né? Então, é o processo do pensar, do sentir e do agir. Quando você se torna consciente de que o sentir é fundamental dentro desse processo decisório, você aumenta as suas chances de assertividade. Aliás,
um outro dado também muito interessante, no mesmo estudo que apontou sobre as 35 mil decisões. Conclui-se que algo em torno de 70% das nossas decisões são equivocadas. Porque muitas vezes nós somos acometidos, seja de impulsos, seja por experiências passadas, a gente não reflete e não sente a presença, ou seja, o momento, né? Inclusive, por exemplo, em física, né? A gente, uma vez eu discutia com meu filho sobre isso, né? A gente falava sobre esse tema. De certa forma, não existe presente, né? O presente está somente na língua portuguesa, né? Ou na conjugação verbal, porque tudo que fazemos, acabei de falar contigo, já virou passado. E aquilo que ainda não aconteceu é futuro. Então, você tem que aprender a viver este momento único que está ligado a passado e futuro, né? E aí a gente chama isso de presença. E um ato de disciplinar-se numa boa e correta respiração, numa boa postura, numa boa alimentação, em atividades físicas com uma determinada frequência, permitirão que você melhore num todo. Melhorando num todo, você terá condições de tomar suas melhores decisões, e isso a gente vem falar de decisões voltadas para governabilidade, sustentabilidade, agilidade, intencionalidade, enfim, todo esse universo das corporações. Um assunto também que você fala, né, é sobre esse mercado, né, esse mundo tão disruptivo que estamos vivendo e vários processos que a gente mencionou aqui agora, né? A gente falou aí do metaverso, né? Nós falamos aí das relações de consumo, que você é uma pessoa ligada à Customer Experience, é um outro assunto também extremamente atual nesse momento, mas a criptomoeda, né? Os blockchains e etc., eles vêm sendo destaque, né? Você até mencionou aqui uma curiosidade sobre as possibilidades de transações físicas, né? Talvez acessíveis em caixas eletrônicos. Existe aí também eu não sei qual a expressão correta que eu poderia dizer, que estão grupos criando suas próprias moedas, né? Que seriam as chamadas NFTs, né, que vem surgindo. E, ao mesmo tempo, isso se tornando cada vez mais comum. Qual o risco que você vê nesse tipo de banalização e desse comércio de algo tão abstrato, né, algo tão desregulamentado, que são essas NFTs ou criptomoedas? Excelente. Eu volto à palavra conhecimento. Quanto mais conhecimento você detém, menores são as chances de você integrar-se a um tipo de crença que pode ser meramente especulativa e, consequentemente, você vai ter uma expectativa muito melhor medida. Essas palavras, inclusive, não são minhas, eu estou plagiando Walter Longo, né? Achei muito interessante essa colocação dele. E, de fato, né? Nós vemos hoje um processo de especulação altíssimo dentro dessa nova tecnologia, mas isso também aconteceu no passado. Né? A gente começa a lembrar, por exemplo, como eu disse, eu venho desde muito novo no mundo corporativo e peguei o início da internet. Né? E quando a gente pega lá o início da internet, a gente vai ver também que haviam muitas especulações. Tivemos o quê? A bolha da internet. Talvez você se recorde disso. Sim, sim. Né? Então, sempre há esses momentos. Né? Agora, uma coisa que é importante, isso para todos os ouvintes, e aí eu insto a todos a buscarem conhecimento, entenderem os projetos, entenderem a que deve-se cada tipo de criptomoedas, porque temos criptomoedas para diferentes tipos de situações, né? Para DeFi, criptomoedas voltadas para game, voltadas apenas para processos de proficiência de trabalho, outros para participação. Existem vários tipos e aí você precisa entender um projeto. Por exemplo, temos um projeto muito interessante brasileiro, que é o Ibix,
se não me equivoco aí, vou falhar a memória, mas o Roberto Justus e creio que o filho dele estão envolvidos também nesse projeto voltado para varejo, em que a moeda ela é um poder, em função do engajamento, gera uma monetização para toda a cadeia varejista. E essa moeda ela passa a ser também utilizada nos terminais, né, de pagamento. Então, é um projeto muito parrudo, extremamente seguro, com redundâncias absurdas dentro do blockchain. Então, você fala, poxa vida, por que não olhar com mais carinho? Não estou aqui fazendo, obviamente, um convite ao investimento nessa cripto, mas fico a sugestão de estudar esse projeto, porque pode ser um projeto muito interessante para o varejo nacional e que pode também gerar para aquele que estiver investido nessa criptomoeda ganhos significativos em função do crescimento e da escalabilidade, né, gerada por essa moeda. Então, é isso que eu insto, né, a todos os ouvintes a estudarem muito bem cada um dos projetos para não serem pegos aí por algumas que surgem, como, por exemplo, uma que eu não acredito muito, mas que tem crescido bastante, aliás, né? Quem está investindo está ganhando bastante dinheiro, mas é o Dogecoin. Ele não tem um projeto simplesmente porque o Elon Musk, ele citou essa moeda, citou essa cripto, ela subiu absurdamente. Mas só dele mencionar. Só dele mencionar, mas não tem um projeto forte muito por especulativo, trás. Né? Muito especulativo. E a gente precisa tomar esses devidos cuidados. E a gente está vivendo um momento aí de uma baixa recorde, né, histórica das criptomoedas, né? E em especial as mais tradicionais aí, como Bitcoin, Ethereum, dentre outros, né? Você acha que é o momento de investir nisso? Aparenta que sim. Aparenta que sim. Por que eu digo isso? Quando você olha para o histórico, né, algumas pessoas elas olham somente para o pico, onde atingiu lá próximo de 60 mil, né, 60 mil dólares. Mas tem um porquê. Se justifica esse pico de 60 mil dólares. Foi exatamente um momento em que houve uma injeção absurda de dólares por parte dos Estados Unidos, né? O Federal Reserve, ele foi lá e injetou alguns trilhões, né? 3 a 4 trilhões de dólares na economia americana. Com dinheiro fácil, com facilidade de captar esse dinheiro através de empréstimos a juros baixos, o que a população fez? Vou investir naquilo que está dando muito dinheiro, aquilo que está dando 10%, 20% ao mês. E foi isso que aconteceu quando foi lá para o pico. Acontece que, da mesma forma, né, que houve a injeção, né, de moeda dentro do mercado americano e que daí acabou refletindo no mundial, depois tivemos o quê? Um aumento de taxa de juros por parte também do mesmo Banco Central americano. Esse aumento de taxa de juros faz com que as pessoas elas tirem os seus investimentos, né, que tem maior volatilidade, que é o caso das criptomoedas, e coloque, né, acabe aportando em outros investimentos que tenham, sejam atrelados à taxa, né, a taxa nacional. Então, assim, a taxa nacional de juros. Então, também foi um movimento natural, por isso que houve essa queda gigantesca. Mas, olhando ali, quando a gente começa a olhar crescimento, né, em todo o histórico por exemplo, do Bitcoin, que é a principal, né, em capitalização de mercado, você percebe que ela está ali agora na casa que aparenta chegar, está entre 20 mil, mas deve chegar até 30, 35, talvez lá na frente, talvez aí está falando de 2025, talvez que suba um pouco mais para patamares mais altos, uma vez que a moeda, os bitcoins, né, eles têm um número limitado de 21 milhões de criptomoedas, né, de bitcoins. Então, isso impossibilita maior fabricação, novos blocos, né, novas moedas, e isso deve fazer com que tenha um auge, mas isso um pouquinho lá na frente. Quando que você acha que vai atingir esse limite? 2025 deve estar ali entre 30 a 40 mil. Obviamente, em momentos de especulação vai ter altas e quedas, mas vai estar
por aí aproximadamente 30 mil, podendo talvez chegar uns 40, 50 mil, aí é especulação, né? Mas isso lá por volta de 2030, mantendo-se talvez aí num platô. Esse é mais ou menos o entendimento de muitos especialistas no assunto. Aí eu não sou nem de longe especialista, eu entendo muito pouco sobre isso e por isso muitas dúvidas, né? As criptos, elas são ativos declaráveis em imposto de renda? Sim, você o declara a partir do momento que você as tem aqui, né? Por exemplo, em carteiras como Binance ou Mercado Bitcoin, enfim, você as declara e aí paga algo em torno, além das taxas, né, de correção, essas coisas todas, alguma coisa em torno de 15%, né, em média, mas ainda quando a gente faz por fora, ainda não são declaráveis, né? Então existe aí todo um processo legislatório necessário e existe uma discussão gigantesca sobre o tema, exatamente para que não haja fuga de capital, né? Eu lembro que você, acho que havia comentado também sobre o que aconteceu com a Argentina, né? Ainda que a Argentina seja um caso atípico, né? Porque a fuga de capital já vem antes em função do dólar, né, que tem existem vários câmbios, dentre esses o Blue, né? Por exemplo, se você hoje for para a Argentina, aí fica talvez uma dica para os ouvintes, né? Você, se for, por exemplo, no Banco Nacional da Argentina, você vai comparar um real a 26 pesos aproximadamente, mas se você comprar por uma Western Union, você vai comprar um real vai dar aproximadamente 56 pesos, quase o dobro, porque está pelo dólar Blue. Né? E isso é totalmente legalizado dentro do mercado argentino. Então, a fuga de capital, daí voltando, né? Só trouxe essa curiosidade, porque quem for para Buenos Aires aí tem condições de fazer com que seu real estique um pouco mais. Né? Na verdade, tem um poder de compra muito maior lá na Argentina. Porém, quando a gente fala de criptomoedas, a gente precisa... ainda tem muita coisa ainda para ser discutida, né? Existem bancos centrais se reunindo para falar a respeito, para trazer o tema a respeito, porque existem dois lados, né? Obviamente, né, as instituições nacionais querendo evitar a fuga de dinheiro, a fuga de capital, e do outro lado existe vamos dizer assim, uma instituição que é, entre aspas, totalmente descentralizada, não existe uma figura, não existe uma empresa, não existe um CEO do blockchain que possa fazer esse tipo de negociação, né? É totalmente descentralizado, as decisões são colegiadas, então isso acaba dificultando um pouco os devidos acertos. Mas é uma tendência, as coisas estão acontecendo. El Salvador, por exemplo, já tornou o Bitcoin exatamente com o objetivo de fortalecer a sua moeda local e a circulação e evitar a evasão. Eles já colocaram o Bitcoin como uma moeda local, né? Então, assim, além do peso de El Salvador, você também pode comprar as coisas por Bitcoin, né? Isso naturalmente, isso totalmente declarado. Talvez seja um modelo que vá se repetir com algumas melhoras, obviamente, porque o mercado de El Salvador, com todo o respeito ao país, mas ele é ainda muito pequeno e não pode representar grandes nações, né? Como, enfim, as de primeiro, segundo, enfim, as emergentes também. Mas já é o sinal de uma nação apostando nessa nova forma, né, de circular capital, apostando oficialmente nisso, né? Oficialmente. Exatamente. É um movimento. Bom, a conversa nossa aqui, eu acho que ela passou, misturamos tudo aqui, né? Teologia, espiritualidade, Bitcoin, aventura. É isso que dá falar com o nexialista. Mundo corporativo, foi realmente uma viagem isso aqui, mas quando o papo é bom, passa rápido. A gente está chegando ao final aqui do nosso episódio de hoje, né, do Open Mind Talks, mas como de costume, os nossos convidados sempre deixam aqui dicas, né, de 3 pessoas para se seguir nas redes sociais ou 3 livros, né, ou se quiser deixar os 2 também, fica à vontade. Então, Isaac, por favor. Então vamos lá. Minhas indicações são, nas redes sociais, Walter Longo, é uma pessoa que eu tenho uma referência absurda, ele já realizou muita coisa, é um brasileiro que deve ser mais divulgado, né? Ainda que seu nome seja muito conhecido, mas ele deveria ser um pouco mais, talvez.
Então, Walter Longo. Joel J., uma figura... Open-Minder. Exatamente, né? Membro do Open-Minder, Open-Minder, e fantástico também na sua visão, na sua capacidade cognitiva, de aprendizado, quando ele fala também muito sobre a questão de auto-performance, né? Ele não está falando de alta performance, ele fala de auto-performance, isso eu acho incrível, então vale muito a pena escutá-lo. E Paula Arraca, é com H, né? Arraca com 2 R's também, é uma pessoa, uma profissional fantástica quando falamos de tecnologia, de inovação, de tendências, deve ser também seguida. De livros, eu trouxe inclusive, né, que é Metaverso, onde você vai viver e trabalhar em breve, de Walter Longo e Flávio Tavares, como disse, os principais evangelizadores do metaverso, com uma visão fantástica sobre esse universo de oportunidades. Outro livro é Homo Deus, de Harari, né? Então, assim, tem o Sapiens, tem o Homo Deus, mas eu gosto muito de Homo Deus. A Medicina da Imortalidade, porque eu tenho aquele meu projeto de 110 anos, eu quero chegar aos meus 110 anos bem, com muita saúde, então eu sigo muito alguns preceitos, não 100%, porque eu também divirjo com algumas visões de Ray Kurzweil, mas A Medicina da Imortalidade é um livro também que me serviu de base, de inspiração para melhorar a minha saúde. E o último é Inovação e Espírito Empreendedor, de Drucker, né? de Peter Drucker. Então, assim, são os 3 livros aí que eu recomendo a todos os nossos amigos, nossos ouvintes aí, Open Minders. Isaac, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Crosshost e nos brindar com esse conhecimento diverso seu aí. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Espero que a nossa audiência aqui tenha curtido essa conversa com o Isaac, né? E que continuem aí acompanhando o Open Mind Talks aí no todos os seus episódios. Nossa equipe está trabalhando aqui para trazer sempre pessoas muito interessantes para que vocês conheçam um pouquinho da história dessas pessoas. Isaac, muito obrigado aí. Quiser fazer uma consideração final, o momento é esse. Eu que agradeço. Vou fazer uma pequena consideração e deixar aí talvez uma reflexão, né? Um dos objetivos da Open Mind é exatamente o desenvolvimento. E talvez a gente nunca parou para pensar nisso, mas desenvolvimento aí tem um prefixo de negação, desenvolvimento. Então, para a gente crescer, né? Para a gente crescer, a gente precisa deixar de envolver-se com algumas coisas, que são teorias, dogmas, algumas coisas que nos prenderam desde a nossa infância, né? Então, quando a gente se liberta disso, a gente desenvolve, a gente deixa de envolver-se com algumas outras coisas e passa a crescer. Então, acho que fica essa a minha consideração final. Pessoal, esse foi Isaac Ivanoff. A gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu! Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.